Olá, em primeiro lugar, eu espero que você esteja bem. E nesse vídeo vamos fazer a tampa do vaso do jogo de banheiro Anitta. Essa peça é ideal para a tampa de vaso oval, como vocês estão vendo. A minha tampa, ela mede no comprimento 47 centímetros e na largura, a parte mais larga da tampa, tem 41 centímetros. Então, essa peça é ideal para esse tipo de tampa. E como vocês estão vendo, vestiu certinho e ficou muito bonito. E tem um outro detalhe sobre essa peça. Essa capa de vaso sanitário é, sem sombra de dúvidas, a capa mais fácil e rápida que eu já trabalhei em crochê. E também é muito econômica. Que eu gastei aqui para fazer essa peça 50 gramas de barroco natural fio 6 e 150 gramas de barroco maxi color azul, também fio número 6. Então, muito pouco material para confeccionar essa tampa. E eu trabalhei essas linhas com agulha para crochê de 3,5 mm. Bem, então é isso. E se você fizer essa peça por esse vídeo e gostar do resultado, por gentileza, deixe o seu like e o seu comentário. Se gosta do meu trabalho e ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva, clique no sininho e fique por dentro de todas as novidades. Agora vamos ao passo a passo. Ah, só mais uma coisa que eu estava me esquecendo. Para mais informações a respeito das outras peças desse jogo, desce aí no primeiro comentário que eu deixei anotado as informações a respeito das outras peças desse jogo de banheiro. Bem, então agora vamos ao passo a passo. Começo fazendo 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Volto na primeira e prendo um ponto baixíssimo. Em seguida, eu subo 3 correntes que equivalem a um ponto alto e vou trabalhar dentro desse anel de 8 correntes o total de 20 pontos altos. Então, eu vou fazer os meus 20 e venho. Trabalhei os 20 pontos altos. Para encerrar essa volta, eu prendo um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. E aqui completei a minha primeira volta. Agora vamos trabalhar a segunda volta. Começo com 3 correntes. Venho no mesmo local onde subi as 3 correntes e faço mais um ponto alto. Agora venho para o ponto que tenho aqui logo à frente e aqui trabalho um ponto alto. Em seguida, venho para o ponto à frente e nesse ponto faço 2 pontos altos. Ponto à frente, apenas um ponto alto. E nós vamos seguir com esse padrão de trabalhar 2 pontos altos em um ponto e um ponto apenas no ponto seguinte por toda a volta. No final, nós teremos feito aqui 30 pontos altos. Então, eu vou fazer os meus 30 pontos altos e venho. Trabalhei os 30 pontos altos, agora encerro essa volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Todas as nossas voltas serão encerradas com um ponto baixíssimo na terceira corrente. E agora vamos trabalhar a terceira volta. A terceira volta será feita com grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Então, começo com 3 correntes que equivalem ao meu primeiro ponto alto. Venho para o ponto à frente, faço mais um ponto alto. Ponto à frente, mais um ponto alto. Trabalhei o meu primeiro grupo de 3 pontos altos, agora é só fazer 2 correntes e vir na base sem pular nenhum ponto, trabalhar mais 3 pontos altos usando 3 pontos de base. Depois dos 3 pontos altos, 1, 2 correntes. Vem na base sem pular nenhum ponto, faz mais 3 pontos altos usando 3 pontos de base.
Bem, então esse daqui será o padrão da terceira volta. No final, nós teremos aqui 10 grupos de 3 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Então, eu vou completar a terceira volta com essa orientação e venho. Trabalhei todo o restante da terceira volta com o padrão que orientei. Fiz aqui os meus 10 grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Encontrando o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente e cortei o barbante azul. Agora, nós vamos trabalhar a quarta volta usando o barbante cru. Eu amarrei o barbante cru no primeiro ponto alto de qualquer um desses grupinhos de 3 pontos altos que nós temos de base. E começo a quarta volta subindo 3 correntes. E vou trabalhar aqui um grupo de 4 pontos altos. Então, eu faço mais um ponto alto no ponto à frente. E 2 pontos altos no último ponto. Então, trabalhei aqui o meu grupo de 4 pontos altos. Em seguida, faço 1, 2 correntes. Venho para o próximo grupo de 3 pontos altos e aqui trabalho mais 4 pontos altos, fazendo um por um nos primeiros 2 e 2 pontos nesse último aqui. Bem, então, esse será o padrão da quarta volta. Eu vou completar o restante da minha com essa orientação e venho. Completei a quarta volta, agora vamos trabalhar a quinta volta. Começo com 3 correntes. Venho para o ponto à frente, faço um ponto alto. Ponto à frente, mais um ponto alto. E 2 pontos altos nesse último ponto. Então, trabalhei aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Todos os nossos grupos da quinta volta serão com 5 pontos altos distribuídos igual esse aqui. Separando um grupo do outro, sempre 1, 2 correntes. Fez as 2 correntes, é só trabalhar mais 5 pontos altos. Bem, então é com esse padrão que será trabalhada toda a quinta volta. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Completei a quinta volta, agora vamos trabalhar a sexta. Começo com 3 correntes. Faço um ponto alto para cada um desses próximos 3 pontos de base. E faço 2 pontos altos nesse último ponto. Então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Todos os nossos grupos da sexta volta serão idênticos a esse aqui. E separando um grupo do outro, sempre 1, 2 correntes. Fez as 2 correntes, vem para o próximo grupo e aqui mais 6 pontos altos. Então, eu vou completar o restante da sexta volta com essa orientação e venho. Completei a sexta volta, agora vamos trabalhar a sétima. Começo com 3 correntes. Vou fazer aqui um ponto alto para cada ponto de base até o penúltimo ponto desse grupo. E 2 pontos altos aqui no último ponto. Então, aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Todos os nossos grupos da sétima volta serão feitos com 7 pontos altos iguais a esse aqui. Separando um grupo do outro, 1, 2 correntes. Fez as 2 correntes, vem para o próximo grupo e aqui trabalha mais 7 pontos altos. Bem, então, é com esse padrão que vamos trabalhar a sétima volta. Eu vou fazer a minha e venho. Completei a sétima volta com o padrão que orientei. Encerrando a volta, eu cortei o barbante cru e amarrei novamente o azul no primeiro ponto alto desse grupo aqui de 7 pontos altos. Agora, vamos dar início à volta de número 8. Eu começo com 3 correntes. Trabalho aqui um ponto alto para cada ponto de base até o penúltimo ponto desse grupo.
Aqui no último ponto, faço 2 pontos altos. Bem, e trabalhando dessa maneira, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Todos os nossos grupos da volta 8 serão trabalhados com 8 pontos altos. E separando um grupo do outro, duas correntes. Fez as duas correntes, vem para o próximo grupo de base e aqui repete os 8 pontos altos. Bem, então é com esse padrão que é trabalhada a volta 8. Eu vou completar a minha e venho. Trabalhei a volta de número 8. Agora, vamos iniciar a volta de número 9. Começo com 3 correntes. E vou trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto alto de base até o penúltimo ponto. No último ponto, eu faço 2 pontos altos. Então, trabalhando dessa maneira, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Todos os grupos da volta 9 serão idênticos a esse aqui, que acabei de fazer. Separando um do outro, duas correntes. Fez as duas correntes, vem para o próximo grupo e trabalha aqui mais 9 pontos altos. Então, eu vou completar todo o restante da minha volta com essa orientação e venho. Completei a volta de número 9. Agora, vamos trabalhar a volta 10. Eu começo com 3 correntes. E vou fazer aqui um ponto alto para cada ponto de base até o penúltimo ponto desse grupo. Chegando no último ponto, trabalho 2 pontos altos. Bem, trabalhando dessa maneira, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Todos os grupos dessa volta serão trabalhados com 10 pontos altos iguais a esse aqui. Separando um grupo do outro, duas correntes. Fez as duas correntes, vem para o próximo grupo e faz mais 10 pontos altos. Então, é com esse padrão que será trabalhada a volta 10. Eu vou completar a minha e venho. Completei todo o restante da volta de número 10. Agora, vamos trabalhar a volta 11. Começo com 3 correntes. E vou trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto de base até o penúltimo ponto desse grupo. Chegando no último ponto, faço 2 pontos altos. Então, trabalhando dessa maneira, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Todos os nossos grupos dessa volta serão trabalhados com 11 pontos altos. Separando um grupo do outro, duas correntes. Fez as duas correntes, é só vir para o próximo grupo de base e trabalhar mais 11 pontos altos. Então, eu vou completar a minha volta de número 11 com essa orientação e venho. Completei a volta de número 11, agora vamos trabalhar a volta de número 12. Na volta 12, nós vamos fazer 2 grupos de 6 pontos altos sobre cada um desses grupos de 11 pontos que nós temos de base. Então, aqui eu começo com 3 correntes. Faço um por um nos próximos 3 pontos de base. E faço 2 pontos altos no quinto ponto de base. Então, trabalhando dessa maneira, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Agora, eu faço uma corrente, pulo um ponto de base e a partir daqui trabalho mais 6 pontos altos. Então, vou fazer um por um até o penúltimo ponto desse grupo.
e 2 pontos altos aqui no último. Então, aqui, olha, de novo trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Então, sobre todos os grupos de 11 pontos de base, nós vamos trabalhar esses dois grupos de 6 pontos altos separados aqui por uma corrente, pulando aqui um ponto de base. Completou esses dois grupos, sobre esse grupo de base, nós fazemos uma, duas correntes. Vamos vir para o próximo grupo e aqui repetimos os dois grupos de 6 pontos altos. Então, aqui, olha, novamente fiz os meus dois grupos de 6 pontos altos. Agora é só fazer aqui duas correntes e mais dois grupos de 6 pontos altos no próximo grupo de base. Então, eu vou completar o restante da volta 12 com essa orientação e venho. Completei a volta 12, agora vamos trabalhar a volta 13. Na volta 13, nós vamos trabalhar grupos com 7 pontos altos sobre esses grupos de 6 pontos de base. Então, começo com 3 correntes, trabalho um ponto alto para cada ponto até o penúltimo ponto desse grupo. Chegando aqui no último ponto, faço 2 pontos altos. Então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Para eu passar para esse próximo grupo aqui de 7 pontos altos que eu vou fazer, quando eu estiver aqui, olha, na pétala, eu vou trabalhar apenas uma corrente de separação e vir para o próximo grupo e aqui trabalhar mais 7 pontos altos, fazendo um por um até o penúltimo e 2 aqui no último. Então, aqui de novo, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Então, olha, sobre todas as pétalas, nós vamos fazer esses dois grupos de 7 pontos altos separados aqui por uma corrente, só uma corrente. E, para eu passar de uma pétala e vir trabalhar na próxima, eu vou trabalhar duas correntes, uma, duas. Fez essas duas correntes, é só fazer aqui os dois grupos de 7 pontos altos separados por uma corrente. Bem, então, é com esse padrão que nós vamos trabalhar toda a volta de número 13. Eu vou completar a minha e venho. Completei a volta de número 13, agora vamos trabalhar a volta 14. Na volta 14, nós vamos fazer grupos com 15 pontos altos sobre cada uma das pétalas que nós temos aqui na flor. Então, usando esses dois grupos de 7 pontos altos, nós vamos fazer 15 pontos altos. E vou distribuir da seguinte maneira: vou fazer um ponto alto para cada ponto alto do grupo de base, um ponto alto nessa corrente e sigo aqui fazendo um por um sobre os pontos altos. No final, terei 15 pontos altos. Começo com as 3 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto. Bem, trabalhei com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pontos altos. Fez os 15 pontos? Faz uma, duas correntes. Fez as duas correntes, é só vir sobre a próxima pétala e aqui repetir os 15 pontos altos. Bem, então, é com esse padrão que nós vamos trabalhar toda a volta 14. Eu vou completar a minha e venho. Completei a volta de número 14 e a partir daqui nós vamos definir a ponta de cada uma das pétalas. Então, eu vou começar aqui subindo 3 correntes. Pulo um ponto de base e a partir do seguinte trabalho um ponto alto para cada ponto até fazer o total de 11 pontos altos. Bem, então, aqui trabalhei um por um e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Agora, eu laço, pulo esse ponto de base, venho aqui no último desse grupo e trabalho um ponto alto. Agora, eu viro a peça e subo uma, 2, 3 correntes. Pulo aqui de base 1, 2 pontos altos. A partir do terceiro ponto, começo a trabalhar um ponto para cada ponto de base até fazer 7 pontos altos. Bem, então
então aqui fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora laço, pulo esses 2 pontos de base, venho nessa terceira corrente, atravesso pelo meio e faço aqui um ponto alto. Agora eu viro a peça, subo 3 correntes, 1, 2, 3, pulo aqui de base, 1, 2 pontos altos. A partir do terceiro ponto, faço 1 por 1 até construir aqui 3 pontos altos. Fez esses 3 pontos altos, laça, pula esses 2 pontos de base, vem na terceira corrente, atravessa pelo meio e faz um ponto alto. Laça mais uma vez e corta essa linha. Bem, então aqui eu defini a ponta da primeira pétala. Assim que nós cortamos aqui a linha, nós vamos vir para a pétala da frente e no primeiro ponto desses 15 eu amarro novamente o barbante. E aqui sobre essa pétala eu vou repetir essas 3 voltas idênticas eu mostrei para vocês sobre a primeira pétala. Então, olha, depois de amarrar, nós vamos subir 3 correntes. Vamos pular um ponto apenas e a partir do seguinte, trabalhamos 1 por 1 até fazer 11 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus, né? Então, aqui trabalhei novamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Agora, eu laço, pulo esse ponto, venho no último desse grupo e faço aqui um ponto alto. Em seguida, eu viro a minha peça, subo 3 correntes, 1, 2, 3. E aqui na segunda volta da definição das pétalas, eu vou pular 1, 2 pontos e a partir do terceiro, trabalho 1 por 1 até fazer 7 pontos altos. Depois de trabalhar esses 7 pontos altos, eu laço, pulo esses 2 últimos pontos, venho na terceira corrente, atravesso pelo meio e faço aqui um ponto alto. Em seguida, viro a peça, subo 3 correntes, pulo aqui de base, 1, 2, e a partir do terceiro, faço aqui 3 pontos altos. Depois de trabalhar esses 3 pontos altos, laço, pulo esses 2 pontos, venho na terceira corrente, atravesso pelo meio e faço um ponto alto. Laço mais uma vez e corto a linha. Bem, então aqui está, defini a segunda pétala da flor. Agora é só amarrar aqui o barbante azul no primeiro ponto dos 15 da próxima pétala e repetir essas 3 voltas igual eu mostrei para vocês sobre essas 2 pétalas aqui. Então, eu vou definir as 10 pétalas da minha flor seguindo a orientação dessas 2 que mostrei para vocês e venho. Trabalhei as pontas das 10 pétalas, agora eu vou contornar aqui ao redor de toda a flor com o barbante cru. Então, para começar, eu amarro o barbante cru nesse ponto aqui, olha, que é o primeiro ponto alto aqui dessa pétala. E eu vou subir aqui por essa lateral, trabalhando 3 pontos altos em cada um desses 3 pontos que eu tenho aqui subindo na pétala. E vou aproveitar e vou prender todas as pontas que eu tenho embaixo desses pontos que eu for trabalhando agora. Então, aqui, busco a minha linha, subo 3 correntes que equivalem o primeiro ponto alto. Faço mais 2 pontos altos pegando aqui nesse mesmo ponto de base. Bem, então, aqui trabalhei o grupo de 3 pontos altos usando um ponto aqui de base. Agora, eu laço, venho para esse ponto que tenho logo à frente, aqui trabalho mais 3 pontos altos. E cheguei aqui no topo da pétala, onde eu tenho esses 3 pontos altos aqui na ponta da pétala. Então, depois desses 3 pontos altos, direto eu laço, venho no ponto alto do meio aqui desses 3 e aqui trabalho 3 pontos altos. Fez os 3 pontos altos aqui no topo da pétala, agora vamos descer por essa próxima lateral aqui, fazendo 3 pontos altos em cada um desses 3 pontos que eu tenho aqui nessa lateral.
e sempre vou prendendo a ponta da linha embaixo dos pontos que eu estou trabalhando agora. Então, aqui está, trabalhei os 3 pontos altos em cada ponto de base e completei aqui sobre essa pétala. Agora, eu vou passar para a próxima pétala e vou repetir esse mesmo padrão. Então, para eu passar para a pétala de cá direto, eu vou laçar e vir nesse primeiro ponto aqui subindo e trabalhar aqui 3 pontos altos. E sigo repetindo tudo que eu fiz na primeira pétala. Bem, então, é só isso aqui para trabalhar essa volta. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Contornei toda a volta com o barbante cru. Para encerrar essa volta, depois de trabalhar esse último grupo de 3 pontos altos, eu fecho com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar a volta. Laço mais uma vez e corto a linha. E agora, vamos trabalhar a próxima volta com o barbante azul. Então, eu vou amarrar o azul nesse primeiro ponto alto aqui, olha, desse grupinho de 3 pontos altos. E vou subir 3 correntes, 1, 2, 3. Faço mais 2 pontos altos aqui no mesmo ponto de base. Agora, eu pulo aqui. 1, 2, no terceiro ponto, faço um ponto baixo, subo 3 correntes. Faço mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, olha, nós sempre vamos repetindo o padrão desse grupinho aqui. Um ponto baixo, 3 correntes, 2 pontos altos no único ponto de base, depois pulo 1, 2, no terceiro ponto, faço um ponto baixo e repito aqui o padrão. Bem, então, trabalhei com o padrão que eu orientei sobre a minha primeira pétala. Aqui, olha, depois desse grupinho, eu tenho 1, 2 pontos e já tenho aqui o primeiro ponto alto da próxima pétala. Então, eu vou pular esses 2 últimos pontos e trabalhar um ponto baixo nesse primeiro ponto alto, subindo aqui na próxima pétala. E a partir daqui, sigo trabalhando com o mesmo padrão. Bem, então, é só isso para trabalhar essa volta. Eu vou completar o restante da minha com essa orientação e venho. Completei o restante da volta aqui do bico no azul, encontrando o início. Eu fechei com um ponto baixíssimo no mesmo local onde eu amarrei a linha para começar a volta e arrematei aqui a ponta. Essa parte de cima da tampa, ela já está pronta. Agora, nós vamos fazer a rede interna. Para começar a rede interna, eu viro a peça para o lado do avesso e vou usar como base esse local aqui, olha, dessa volta que eu fiz com o barbante cru. Esse aqui é o último grupo de 3 pontos altos que eu desci aqui fazendo nessa pétala. E esse aqui é o primeiro grupo de 3 pontos altos. Então, eu vou amarrar a linha pegando no topo dessas 2 linhas desse ponto alto e, para ficar mais firme, eu também pego uma linha do topo desse ponto alto aqui. Então, vou passar a minha agulha por 3 linhas, por essa linha e por essas 2 do topo desse ponto alto. Então, aqui, ó, atravesso aqui, passo de novo aqui pegando as 2 linhas do topo desse próximo ponto alto. E aqui eu amarro. E aqui na primeira volta, todas as vezes que nós formos trabalhar um ponto alto nesse local, nós vamos passar a agulha por 3 linhas, igual eu acabei de mostrar ali atrás, ó. De novo, aqui vou mostrar onde nós vamos prender os pontos altos, que é para ficar bem firme aqui a rede. E, além desse local que eu acabei de falar, nós também vamos usar como base essa volta aqui, que é a primeira volta que nós fizemos para definir a ponta de cada uma das pétalas. E nesse local eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. Então, sempre no sexto ponto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o ponto do meio desse grupo, eu também vou prender um ponto alto. Então, aqui, olha, para ficar na mão, eu vou virar a peça pro lado de cá. E vou introduzir novamente a agulha no mesmo local onde amarrei a linha. Vou puxar aqui para frente e vou trabalhar 11 correntes. Essas 11 correntes equivalem aqui para mim, as 3 primeiras um ponto alto,
e as outras 8 um espaço de separação. Fez essas 11 correntes, laça, e agora vem naquele local que eu falei para vocês dos 11 pontos altos, e aqui eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sexto ponto, eu pego aqui no topo do ponto, atravesso a agulha por 2 linhas aqui do topo do ponto alto e faço um ponto alto. Fez esse ponto alto, nós vamos fazer mais 8 correntes. Fez essas 8 correntes, agora vem naquele local onde eu indiquei aqui do barbante cru, nós vamos pegar aqui essas 3 linhas e trabalhar um ponto alto. Em todas as pétalas que nós formos prender, nós vamos usar esses 2 locais. Um é esse ponto e outro aqui do meio. Agora eu faço 8 correntes e venho no sexto ponto desses 11 e no topo do ponto prendo outro ponto alto. Então, aqui 8 correntes. Bem, então, esse aqui é o padrão que nós vamos seguir para trabalhar a primeira volta da rede. No total, nós vamos fazer 12 intervalos de 8 correntes. Então, vou fazer aqui os meus 12 e venho. Trabalhei com o padrão que orientei e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 intervalos de 8 correntes aqui na primeira volta da rede interna. E usei o total aqui de 6 pétalas para trabalhar esses 12 intervalos. E agora nós vamos trabalhar a segunda volta. Então, eu viro para cá para ficar na mão para eu vir trabalhando aqui. E inicio com 10 correntes. Essas 10 correntes equivalem as 3 primeiras um ponto alto e as outras 7 um espaço de separação. E aqui, daqui para frente é muito simples. Então, depois de fazer as correntes, nós sempre vamos trabalhar um ponto alto sobre o ponto alto de base. Depois desse primeiro ponto alto, nós sempre vamos fazer 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A cada volta aqui da rede, nós vamos diminuindo uma corrente. E, depois de trabalhar as 7 correntes, eu venho no próximo ponto alto e aqui faço outro ponto alto. E assim nós vamos continuar aqui por toda essa segunda volta. Trabalhei a segunda volta da rede, estou aqui no finalzinho para encerrar a volta. Então, depois de fazer esse último intervalo de 7 correntes, eu venho nas correntes iniciais aqui da volta de base e vou contar aqui, olha, 1, 2, 3. Na terceira corrente, eu atravesso a agulha pelo meio e prendo aqui um ponto alto. Então, olha, todas as vezes que nós formos encerrar aqui as voltas da rede, nós vamos fazer da maneira como acabei de mostrar aqui. Vamos trabalhar um ponto alto na terceira corrente de base. Fez esse ponto alto, então a gente sempre vira a peça do lado ao contrário aqui, ó, para ficar na mão, para a gente voltar aqui trabalhando. E a terceira volta, eu vou começar com uma corrente a menos que eu comecei a segunda. A segunda eu comecei com 10 correntes, a terceira volta eu vou começar com apenas 9. Então, essas 9 correntes equivalem aqui, as 3 primeiras, um ponto alto e as outras 6 um espaço de separação. Depois, eu venho aqui no próximo ponto alto, trabalho um ponto alto. E sigo o restante da volta fazendo 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e trabalhando um ponto alto sobre o próximo ponto alto de base. Vou fazer aqui a minha e venho. Bem, completei aqui a terceira volta da rede. O último ponto alto foi trabalhado na terceira corrente aqui de base, em seguida que eu estou começando a quarta volta da rede. Então, a quarta volta,
eu começo com 8 correntes, que equivalem aqui as 3 primeiras, um ponto alto, e as outras 5 espaços de separação. E sigo aqui fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto. E trabalhando 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5 correntes entre um ponto alto e o próximo. Então, vou trabalhar aqui o restante da minha e venho. Completei a 4ª volta da rede e aqui eu comecei a 5ª volta trabalhando 7 correntes, que equivale aqui as 3 primeiras um ponto alto e as outras 4 espaços de separação. Em seguida, faço um ponto alto sobre o próximo ponto alto e continuo aqui trabalhando o restante da volta, sempre fazendo 1, 2, 3, 4 correntes e um ponto alto sobre cada ponto alto. Então, vou completar essa volta com essa orientação e venho. Completei a 5ª volta da rede e iniciei a 6ª volta trabalhando 6 correntes, que equivalem um ponto alto às 3 primeiras correntes e um espaço de separação às outras 3. Em seguida, venho no próximo ponto alto, faço aqui um ponto alto. E sigo trabalhando 3 correntes de intervalo, 1, 2, 3, entre um ponto alto e outro. Então, vou completar a 6ª volta e venho. Completei a 6ª volta e estou iniciando aqui a 7ª volta com 5 correntes. Agora, é só vir no próximo ponto alto, trabalhar aqui um ponto alto. E ir fazendo 1, 2 correntes de separação entre um ponto alto e outro. Eu vou fazer aqui a 7ª volta e venho. Completei a 7ª volta e estou iniciando a 8ª volta com 4 correntes. E agora é só trabalhar aqui um ponto alto sobre o próximo ponto alto. E fazer aqui uma corrente só de separação entre um ponto alto e outro. Então, vamos assim por toda essa volta. Eu vou fazer aqui a minha e venho. Completei a 8ª volta, agora vamos trabalhar a volta 9. E a volta 9, nós vamos começar com 3 correntes, que equivalem a um ponto alto, e vamos trabalhando um ponto alto sobre cada ponto alto de base, sem nenhuma corrente de separação. Completou o ponto alto, laça, vem no ponto à frente e trabalha um ponto alto. E vamos assim por toda a volta 9. Eu vou completar a minha e venho. Trabalhei a volta 9 com os pontos altos. Depois de fazer aqui o último ponto alto, eu construí 12 correntes. E depois de fazer essas 12 correntes, eu venho aqui, olha, nas 3 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto dessa última volta. E na terceira corrente, eu vou atravessar pelo meio e prender um ponto baixíssimo. Laçar mais uma vez e cortar aqui a linha. Bem, e agora nós vamos fazer aqui um acabamento na rede. Então, eu vou pegar novamente o barbante cru, vir no mesmo local onde eu amarrei a linha aqui para começar a rede e vou de novo amarrar aqui o meu barbante nesse mesmo local. E depois de amarrar o barbante, introduzo de novo a agulha no mesmo local, puxo a linha aqui para frente e faço 2 correntes. Essas 2 correntes equivalem aqui para mim um ponto baixo. Agora, eu venho nesses pontos que eu tenho aqui na lateral da rede e vou trabalhando aqui 2 pontos baixos em cada ponto. E já aproveito e prendo essas pontas aqui de linhas por debaixo desses pontos e já arremato. Então, olha, fiz 2 pontos baixos nesse ponto, venho para o ponto à frente que faço mais 2 pontos baixos. E sigo com esse padrão até encontrar aqui essas 12 correntes. Eu vou fazer aqui o meu e venho. Trabalhei os pontos baixos sobre os pontos altos aqui da rede e encontrei aquelas 12 correntes que ficam bem no meio aqui da rede. Então, olha, aqui eu estou trabalhando da seguinte maneira, fazendo um ponto baixo para cada corrente. Então, eu vou trabalhar aqui o total de 12 pontos baixos. Então, sempre vou atravessar a agulha aqui pelo meio da corrente, buscar a linha e fazer o ponto baixo. E vamos assim pelas 12 correntes. Então, depois de trabalhar aqui esses 12 pontos baixos nas correntes, eu completo aqui o restante fazendo
2 pontos baixos em cada ponto aqui da lateral até o final aqui da rede. Eu vou fazer o meu e venho. Trabalhei com o padrão que orientei por toda a borda aqui da rede. Agora, para encerrar, eu venho aqui, olha, no local onde eu trabalhei esse ponto alto da primeira volta da rede, passo a linha no mesmo local onde eu trabalhei o ponto alto e prendo aqui um ponto baixíssimo. Laço mais uma vez e corto a linha. E agora, nós vamos fazer uma volta aqui no azul, na borda aqui embaixo da rede. Então, olha, eu venho no primeiro ponto baixo que fiz, que são aquelas duas correntes, e eu vou pegar aqui, olha, para ficar bem no cantinho, na primeira corrente que eu fiz daquelas duas. Então, atravesso no meio da primeira corrente, tá bem apertado aqui no canto, e amarro aqui o meu barbante. Amarrou o barbante, introduz a agulha de novo no mesmo local, puxa aqui a linha para frente, sobe 3 correntes, faz mais 2 pontos altos aqui no mesmo ponto de base. Vem nos pontos baixos, pula 1, 2, no terceiro ponto faz um ponto baixo, sobe 3 correntes, faz mais 2 pontos altos aqui no mesmo ponto de base. Bem, então, nós vamos trabalhar esses grupinhos igual nós fizemos aqui no bico da peça, por toda a borda aqui. Depois que completa o grupo, pula 1, 2 de base, no terceiro ponto baixo, faz outro ponto baixo e repete. Bem, então, vou trabalhar aqui com esse padrão por toda a borda aqui da minha rede e venho. Trabalhei com o padrão que orientei. Depois de fazer esse último grupo aqui no finalzinho, eu venho no local onde eu prendi o ponto baixo aqui da rede e fecho aqui com um ponto baixíssimo, laço mais uma vez e corto essa linha. E encerramos aqui mais uma peça e ficou dessa maneira a parte interna aqui da tampa do vaso. Eu amei essa peça, espero que você tenha gostado também. Se gostou, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. E se quiser mais opções de passo a passo, estou deixando aqui do lado 2 sugestões para você. É só clicar nessas imagens que você é levado ao vídeo. Se gosta do meu trabalho e ainda não é inscrito em meu canal e quiser se inscrever, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.